Mais um entrevistado nessa tarde de hoje. A gente vai falar com o professor Oliveira, ele que é engenheiro mecânico e técnico em mecânica automotiva, tá? E eu sei também que ele dá manutenção em alguns robôs aí, de esquadrão antibomba, ele ensina a meninada ali qual é a faculdade? No SESI e também aquela ali de São Paulo. Da Unip. Na Unip também, né? A menina mexia com robô ali, criar os robôs, e os robôs que destroem um ao outro e aquela coisa toda. E aí, resumindo, esse é o professor Pardal do Cerrado. Inclusive, o sistema do SESI ali sempre recebendo premiação, tem um destaque nacional, não é, professor? O SESI Goiás, ele tem um bicampeonato nacional e aliás, ele tem um trinacional e um bimundial. Bimundial? Mundial. Foram alunos daqui que foram competir fora. Estados Unidos. E aí o que você analisa nisso? A qualidade desses robôs montados, do sistema montado, é isso? O SESI tem um programa, diferentemente de algumas outras escolas, que eles têm uma escadinha, igual uma escolinha de futebol. Então tem algumas competições que elas têm até limite de idade, né? Onde o aluno vai se evoluindo, até chegar na parte mais próxima da guerra de robô, que é o modelo americano, né? Então você vai construindo robôs e nessas fases iniciais é interessante porque sempre o objetivo é robôs que salvam vítimas. Então são simulados, né, situações onde o robô tem que parar, pensar e realizar determinadas tarefas. A gente normalmente faz assim, pega bolinha de isopor, né, uma cinza e uma preta. Então a preta são vítimas já mortas, né, e as cinzas são vítimas em perigo. Então o robô ele tem que selecionar, ele tem que salvar aquelas que ainda estão com vida para pegar as outras depois. Isso é mecatrônica? Na área de mecatrônica, né? A área que eu atuo mais. Já é mais dentro da IA, né? Digamos que seria o início, porque assim, eles são programados e eles não são pilotados. Então assim, é inserido código no robô onde ele vai definir o que ele vai fazer. Autoindução, né? E tem uma competição em um nível que ele é pilotado, mas assim, as iniciais eles são todos autônomos. E como que é esse ensino aqui? Porque é nível médio, não é? No SESI? É nível médio lá no SESI. E aí esse aluno ele é preparado para depois ele escolher ou não a carreira superior? Essa temática que o SESI usa em particular é muito legal porque ela condiciona o aluno a trabalhar como uma empresa. O treinador, que a gente chama de treinador, ele é um adulto que vai com as crianças para as outras cidades competir. Mas, por exemplo, é dividido em engenharia, em comercial, a parte de mecanização, é os próprios alunos que fazem tudo. O adulto quase não interfere. Então, assim, você vê um aluno de 14 anos conversar com você tem a impressão que está conversando com um cara de 22 anos que está na universidade. E, assim, um garoto mesmo, novo, né? Então, ele explica muito bem, são divididos por áreas, que, assim, independente da área que ele vai escolher depois disso, ele se sobressai muito bem. E voltando um pouquinho ao assunto, ao reconhecimento, a programação desse robô que distingue a bola preta da cinza, como esse reconhecimento que essa máquina faz? É visual ou algum outro tipo de sensor? Os sensores para robótica hoje, eles existem de várias formas. Para robótica, mas eu falo assim, para automóveis, para tudo, né? A gente pode fazer essa identificação por cor, por tamanho, por peso, né? Isso aí vai depender da aplicação. Tá. Nessas competições mais, digamos assim, infantil, tem limite de tecnologia. Tem equipamentos que não são permitidos, porque senão, né, uma equipe que tem mais condições vai sobressair sobre a outra que não tem. Então, isso é geral. Dentro dessas competições, eu já trabalhei, além de técnico, né, eu já trabalhei mais tempo como juiz do que como técnico. Então a gente viajava pelo país avaliando, entendeu? Então assim, tinha que olhar mesmo, se não tinha nada que interferisse. Ou seja, usa mais a criatividade da criança do que a tecnologia. Né? Então, é por kits. Os kits são limitados. Então, assim, a competição A, por exemplo, ela pode usar a maleta A. O que está fora da maleta A... Aí dentro da criatividade ela vai usar a maleta. Bacana. Bom, não obstante, não poderia deixar de fazer essas perguntas aí sobre mecatrônica para o professor, já que ele está conosco, mas a gente vai tratar especificamente, Marcos, sobre a tecnologia automotiva. O que é e quais seus principais avanços hoje em dia? Então, a gente compra um veículo, depende muito da tecnologia. O Marcos tem um veículo elétrico. Esse veículo ele se transforma em um Megatron, depois ele volta de novo e leva ele para casa. Mas, enfim, tem uma tecnologia especial. É disso que a gente vai tratar nessa tarde? Sim. Então, a meados aí dos anos 90, né, começou a injeção eletrônica no Brasil. O tão famoso Maré veio para São Paulo para ser apresentado.
E naquela época já tinha uma série de comandos que a gente tem hoje, né, nos automóveis aí a combustão, que causou muita surpresa aos mecânicos convidados a conhecer o sistema. Naquela época foi até falado, né, que não ia funcionar porque tinha muito sensor. Ou seja, o pouco conhecimento, digamos assim, ele danificou a marca, né? Hoje quem fala de maré, né, tem até medo de entrar, não explodir. Mas assim... Os que sobraram, pode ser que ele exploda. Então, eu digo muito assim, você não pode dar um foguete para um cara que sabe andar de bicicleta, né? Então, ele tem que saber o que está fazendo. Hoje em dia está complicado porque os carros a combustão, os carros elétricos, eles estão tendo problemas de manutenção e do próprio uso mesmo. Falando assim um pouco do carro elétrico, está tendo muito perigo, principalmente com os pontos de carregamento. Não são projetados para tal. Houve uma pergunta assim, dentro da sua explicação, é mito, a gente vê muito na internet, é mito ou o incêndio de um carro elétrico não se apaga? Não apaga. Não apaga. Incontrolável. É porque é curto-circuito, né? Então, já tem casos hoje em subsolo de edificações que o carro está carregando, né, e por algum motivo lá ele entra em combustão. E aí o que acontece? Do lado tem um carro a combustão. Então eu tenho reservatório de combustível, tanto faz gasolina, álcool ou diesel. E o ambiente é fechado, né? Então assim... Mas mesmo se eu não tiver nada do lado, se ele chegar a incendiar, é até o fim. É o químico, não vai até o final. Foi o químico, né? Ele vai parar, não vai parar. Então, assim, tem esse problema do elétrico, tem um problema do ponto de carregamento que não está sendo preparado, está sendo carregado de qualquer jeito. E no carro a combustão tem um problema aí da poluição, enfim, apesar que o elétrico vai poluir para a fabricação. Sim. E para poluir para carregar do mesmo jeito. Você viu que na Europa o pessoal estava queimando carvão para gerar energia para poder abastecer os veículos elétricos? Então, tem muitos memes aí, né, nas plataformas digitais aí, falando que daqui uns dias o cara vai andar com... Carretinha, né? Vai andar com um gerador, né? Um geradorzinho de 2 cavalos ali no porta-mala, dá partida, carrega e depois vai embora. Então, assim, é uma solução legal na teoria, mas na prática ela está muito longe ainda. Muito longe. E eu ouvi dizer também que a Toyota está pensando em abandonar os carros elétricos e ela é a criadora do motor rotativo, que ele é 50% menor, mais leve e 3 vezes mais potente. Então, existem vários motores. Tem o motor Ômega, por exemplo, hoje ele é um modelo muito menor. Ele é quase o tamanho do motor de 3 cilindros, né? Olha só. E é um motor muito eficiente, está sendo estudado aí por algumas montadoras e tal. Para poder suprir essas ineficiências, né? Falando do carro elétrico, por exemplo, tem marcas aí que tem carro elétrico com motor combustão de 2 cavalos. Então, ou seja, no problema de bateria, ela consegue manter aí 100 km ainda. Porque o motor, o combustão que está lá dentro, ele não vai mover o carro, mas ele consegue carregar. Qual que é esse, por exemplo? Se não me engano, da BMW que ele tem, um menorzinho. Então, em todas as opções que tem hoje em dia, o que mais está dando certo, então, e seria suficiente, seria o híbrido. O híbrido seria o melhor. Ou então o biocombustível. Meu filho lá nos Estados Unidos, ele tem um Toyota híbrido, coisa de 50 km com 1 litro, né? Eu perguntei, meu filho, quanto que é? Pai, eu não sei, aqui é tão barato que a gente nem sabe. E é um carro, não é um carro tão grande, tão pesado, e, enfim, anda pra caramba o híbrido. É isso, né? Assim, no começo aí teve a opção do álcool, né? Segundo Antônio Amaral Gugel, né? Há um tempo atrás aí, ele veio com um carro desse num programa de televisão, mostrou, né? A própria indústria matou a ideia dele, matou ele também. Mas ele tinha uma fala muito interessante, que era assim, o solo, a terra, ela foi feita para produzir alimento, não combustível de máquina. Então ele é completamente contra a plantação de cana para a produção de álcool, movimentação de máquina, né? E hoje a gente, né, tem aí alguns dados aí da área, pessoal da agronomia, enfim, né? O solo que é plantado a cana, ele devasta. Vira areia. Tira o nutriente todo, né? Então, assim, ela, de certa forma, ela produz energia, dá para vender pelo bagaço e tal, mas, assim, o que ela está causando de malefício, e outra, o álcool dentro do sistema de combustão externa, ele arrebenta. É muito melhor usar o combustível derivado do petróleo, por conta dos aditivos da oleosidade, proteção, oleosidade, enxofre. Falei sobre isso ontem aqui. Assim, quando a gente vai trabalhar com automotiva que desmonta um carro ali, a parte de revisão inicial, assim, velas, essas coisas, cabo, enfim, a parte interna do motor, que só roda no álcool, está completamente devastado. Professor, me corrija se estiver errado, mas de leigo,
Eu sempre falo isso, eu tenho um carro elétrico e eu falo que a solução, pelo menos para o Brasil, que aqui tem sol o tempo todo, né? Seria quando o teto tivesse placas que gerassem energia. Eu acho que esse conversor da energia que é o grande problema, porque ele é grande hoje, né? Mas quando esses conversores forem menores e a tecnologia está tão rápida, né? A evolução da indústria, seria possível isso ou eu estou viajando? O teto mesmo ali do carro ter placas para ter esse carregamento? Eu já imaginei um Landau. Grandão, né? Não, então era melhor uma carreta. Por que eu vou te falar? Baú, né? Porque o que acontece? O peso ia aumentar demais, o carregamento, para ser eficiente, eu precisava pra você ter uma ideia, um disjuntor que a gente mais ou menos mensura aí para um wallbox médio, né, de um carro aí, é 32 amperes. A potência gerada é muito alta. Então, assim, teria que ser, sei lá, um caminhão de placa elétrica para abastecer um carro pequeno. Entendeu? A proporção de peso metal não seria eficiente. E aí acabaria que ele não ia dar... E só quando eles conseguirem reduzir, então, quando as placas forem menores e mais eficientes. Igual aconteceu com o celular. Tem que ser amplificado. Na verdade, é porque o celular o consumo é muito pequeno, né? Se a gente for analisar, por exemplo, para celular, para algum dispositivo móvel, ele não tem a movimentação motora. O problema de alimentação sem fio para motores, mesmo sendo motor de indução, que vai ter menos ruído, não vai causar tanto abrupto de corrente ali, é o peso que ele carrega. Então, assim, para carregamento demora mesmo, não tem jeito. Né? E ainda tem o risco de carregar em qualquer tomada. Então, assim, hoje em dia a gente, eu andei pesquisando um tempo atrás aí, o pessoal de condomínio, por exemplo, está carregando muito carro elétrico em tomada de uso comum. Ou seja, é uma tomada que ela foi dimensionada para ligar um aparelho até certa potência. Nem de 20, não, de 10. E aí você vai olhar lá, né, não dá problema. Aí, assim, tem as normas, né, as NBRs, para poder obedecer para a instalação específica da tomada elétrica, e ainda assim você encontra usuários colocando o carro para carregar em tomada comum, tomada assim, para ligar aparelho eletrônico, TV, e aí assim, pega fogo mesmo, não tem jeito. Chega, derrete o pino, né? Na verdade, assim, tem um vídeo até de Goiás, eu tenho ele lá na minha plataforma lá. Uma moto elétrica, o cara coloca ela dentro de casa e está carregando à noite. Por acaso ele acorda. E aí a casa já começou a pegar fogo, carpete, foi embora. Não para. É um incêndio incontrolável. Meu Deus do céu. Bom, então tá aí. Agora, algo que a gente deveria ter perguntado, Oliveira, aproveitando aí todo esse conhecimento e esclarecimento para os nossos ouvintes, que você quer trazer para a gente? Nesse quesito de tecnologias de veículos novos, o que a gente deve comprar, o que não deve comprar, o que a gente deve esperar mais um pouquinho. Por exemplo, tem um veículo aí, normalmente, não vou falar o nome do veículo, mas o veículo é lançado esse ano. Então, normalmente é importante, porque assim, ele dá, você ainda está dando aula na escola do mecânico, ele é professor na escola do mecânico, ele ensina a meninada do zero, sabe, do zero. Aí ele chega com equipamento, desmonta o carro do menino, depois monta de novo, ele nunca mais vai ser montado isso aqui. Ele vai lá e monta de novo, e enfim, é interessante esperar para ver os defeitos que vão acontecer, porque o Compass, o Ministério Público Federal já moveu de 12 a 16 ações contra o veículo e são problemas insolucionáveis, e a dica seria, espera para ver que bicho que vai dar para depois comprar, deixa os aventureiros irem na frente? Então, do que a gente conhece de fabricação automotiva é assim, sempre comprar do segundo lote, nunca do primeiro, né? Tipo, sempre depois de julho, porque os recal vão vir mais ou menos nessa faixa aí. E sempre pesquisar aí, né, na internet, os Reclame Aqui da vida, enfim, né, para poder ver o que está acontecendo. Toda novidade tem, né, suas propostas boas, mas assim, o campo de teste do fabricante é a rua mesmo, não tem jeito. Tem jeito, né? Então, assim, ele vai coletar dados de usuários ali e tal, para poder fazer as melhorias, enfim. E tanto tanto de usuário para reparação, hoje em dia, por exemplo, o nível de mecatrônica que a gente tem no automóvel, para você ter ideia, se a gente for comparar, por exemplo, com um celular hoje, a parte de processamento de um celular, se eu pegar um Apollo 11, ela tem muito menos processamento que um celular, mas é muito menos assim, de 1 para 1000. E eles foram lá e voltaram. Então, assim, hoje em dia o automóvel, ele tem muita computação, muita eletrônica e muito procedimento técnico. Então, o que está acontecendo? Mesmo que não seja um carro elétrico, você vai no centro de reparação, às vezes você vai fazer um serviço simples e ele é criado num defeito muito maior. O carro hoje, a combustão, ele precisa de conhecimento técnico, eletrônico, né? Porque, às vezes, assim, pra você ter uma ideia, hoje, uma lâmpada do carro, desses carros a partir de 2010,
Ah, eu achei uma lâmpada bonita, vou comprar e colocar. Ela pode inutilizar seu carro momentaneamente, até que você vá a um centro autorizado para poder fazer o O reset. CDI dele não consegue identificar aquela lâmpada, né? Na verdade, CDI já não tem mais, seria mesmo a parte de Redcam. A Redcam é como se fosse É um uma rede de cabo, né? computadores, entendeu? Então, onde o módulo, que é a ECU, que é a Unidade de Controle Eletrônico, ela seria um servidor. Então, ela conversa com outros E submódulos. aquilo ali é estranho para ela, aquela lâmpada. Ela analisa pela resistência. E às vezes pode até interromper o motor, né? O Ela funcionamento do não parte o carro. Tem automóveis hoje que se você troca a lâmpada e aí você tenta partir o carro, trocou ali na hora, né? Sai para a rua, enfim, ele para e bloqueia tudo. Por uma simples troca de até lâmpada. substituir a lâmpada e Até resetar tudo. substituir e resetar. Até descobrir, né, que foi ela, né? Porque esse Na o problema. verdade, às vezes vai em um centro automotivo É. para reparar, e aí, tipo assim, a grosso modo falando, troca roda, troca pneu, troca para-brisa. Um exemplo disso, às vezes, o carro foi projetado para uma loja, né? E o camarada vai e põe uma LED, né? Isso acontece muito porque, e o inverso também, mas eu falo assim, a parte de plug and play, por exemplo, eu quero instalar um sensor aliás, eu quero instalar um engate de carretinha, aconteceu muito em caminhonetes, colocava ela, a caminhonete bloqueava. Então assim, eu mesmo já... sim, carga a mais, né? Não é Não carga, conta, ele porque fechou, né? o que acontece? O simples fato de abrir o cabo elétrico já muda a resistência do circuito. O analisador interno do módulo verifica isso e bloqueia a injeção. Teve uma vez que a gente foi fazer uma análise na caminhonete, foi muito interessante. Ela estava na concessionária, era a concessionária do interior, onde o pessoal geralmente compra caminhonete no crédito, no débito, né? Não tinha Pix ainda. E aí o dono já queria colocar ela em fogo na frente da concessionária. E aí pediu pra gente ir lá verificar, a gente foi, ela estava toda desmontada, eles iam resolver porque ia trocar todo o chicote elétrico. E aí tava eu e um colega fazendo essa análise lá, né? E aí, assim, a gente olhou, tal. E aí, assim, umas 2, 3 horas analisando, colocando os instrumentos lá, osciloscópio e tal. E aí eu fui para a parte traseira dela e dei uma olhada assim, sabe, tipo assim, pedi uma inspiração. Já não tinha mais jeito, já tinha olhado tudo. Aí a inspiração realmente veio. E aí o gerente lá, impaciente, querendo saber o que tinha sido feito ou não, né, o que estava fazendo. E aí eu falei para ele, cara, a gente não vai almoçar, a gente vai ficar aqui até resolver, a gente não sai daqui hoje. E era tipo assim, um sábado. Aí ele falou, não, então, vocês pediram alguma coisa? Eu falei, cara, qualquer coisa para comer. Não, então eu vou trazer um almoço legal, tá, uma coquinha. Eu falei, beleza, né? Quando ele saiu, eu falei, meu amigo, vem aqui onde eu tô. Ele veio, eu falei, olha pra frente. Aí eu falei, você tá enxergando? Aí ele falou, tô. O que acontece? Na traseira da caminhonete tem um black light, que é aquela luz, né, superior. De um lava-jato qualquer, deve ter lavado com jato e entrou água no black light. Meu pai. E o black light com água, ele bloqueia a comunicação de rede de Deu curto, né? O que acontecia? A caminhonete não partia. Teve um momento que ela partia, você tirava a chave, desligava e ela continuava com o motor ligado. Então o que acontece? Bagunça a comunicação de dados. Então aí o que a gente fez? Desmontou ali, secou com um soprador térmico e tal, limpou com um produto que chama limpa contato, bonitinho, já colocou. Foi o prazo do cara chegar com a comida. E aí eu falei assim, você quer testar aí? Ele falou, mas tá do mesmo jeito. Eu falei, dá uma testada aí pra ver, né? Aí ele ligou, tava ligando, né? Ele desligou. Aí ele falou, uai, funcionou. Aí eu falei, demanda técnica. É o local certo e o parafuso certo. Você sabe de uma coisa? O cara chegou, eu me lembrei de uma história do navio, que o motor, navio comprado, navio, deixa eu ver essa história, navio muito grande e tal, o cara chamou $2.000, não, chamou o outro para tentar arrumar, foi mais caro, foi $5.000 e tal, aí não teve jeito, vamos ter que chamar o cara que fez o navio, né? Aí foi lá, o cara chegou, deu uma olhada assim, tudo uma bateria batidinha com o martelo e foi embora, não, depois eu mando a conta. Aí quando chegou lá, veio a conta, $10.000, mas o que é isso, $10.000? Falei assim, não, $1 foi pela batidinha, 9.999 foi por onde saber dar a batidinha, né? Então isso é importante. Tem uma história que eu conto sempre que eu tenho alunos de automobilística, né, da parte de manutenção, enfim, até da engenharia, que é justamente a parte para como fazer o diagnóstico. Então, por exemplo, assim, eu conto assim, o camarada estava saindo de carro de casa para ir para o trabalho. E aí ele deu um carona para um colega, deu carona para mais um colega e de repente o carro para. E aí ele chega no centro de reparação, está com pressa, deixa o carro lá e precisa sair correndo, não tem tempo de falar direito o defeito. Então aí começa a parte de investigação do defeito. É como se fosse um médico, mas médico de máquina, né? Então o que aconteceu? Era de manhã, era de tarde, tinha peso, aconteceu alguma coisa, passou por algum lugar que não tem costume, precisa investigar para achar realmente o defeito. Aí o cara fala, não, eu dei carona para um colega, ele sentou na parte de trás aqui, né? Que normalmente a bomba de combustível é no banco de trás, né, dos carros ali de 2010 para até 2000
22 mais ou menos, eles ainda têm a parte de combustível, o cabeamento entre o banco e a lata. Aí a partir daí eles estão tudo por baixo agora. E aí o que acontece? Aí o cara, ó, pode ser ali e tal. Então vai fazer a análise lá de uma manutenção anterior, por exemplo, de uma troca de bomba, enfim. Tem uma canaleta ali próximo da parte metálica do carro que é para abrigar os cabos. Então joga aleatório. A parte de mola do banco, ela vai pressionar esses cabos com o peso que está lá da pessoa. Se for uma pessoa mais forte, né? Então ele vai seccionar o cabo. Porque o pessoal fala torar, né? Não, ele vai cisalhar o cabo até romper. E entra em contato com a lata do carro que é negativa e gera um curto-circuito, que queima o fusível lá no painel. Aí beleza, o cara faz essa análise, faz a reparação, troca lá e tal. Aí liga pro cliente, ó, o serviço seu ficou X valor. Nossa, e o que era? Não, eu emendei um fio e troquei um fusível. Aí o cara, não, mas aí ficou caro. Aí eu falo pros alunos, a mesma história e o mesmo diagnóstico. Liga lá, ficou X. E o que era? Então, o sistema de injeção do senhor estava com avaria. Devido à manutenção anterior, a proteção do cabo foi rompida. E aí o protetor de sobrecorrente do painel entrou para proteger o resto do circuito. Essa reparação aí vale foi feita, mais. a troca foi realizada e testada. Não, é porque é o seguinte, normalmente o pessoal fala assim, não, mas isso eu sei fazer, eu vi na internet. Se soubesse, você não ia no médico, então. Você não ia se consultar. Então, assim, pesquisa no Google, né? Isso. Eu falo para os alunos sempre assim, ó, tem que usar o termo técnico certo para primeiro, não é para validar o valor, é para o cara saber que você sabe. Saber que sabe, saber que entende. Agora, 6h37, Oliveira, muito obrigado pela sua participação, foi muito, realmente elucidou muitas dúvidas aí, né? E, enfim, foi também enaltecedor a sua participação nessa tarde, início de noite de hoje, e com certeza eu sei que você tem muitos alunos ouvindo nessa tarde de hoje. Muito obrigado pela presença, Oliveira. Obrigado aí. Agora são 6h37, 6h37. Vai, coloquei o disjuntor.